Amém. Vamos lá, vamos à nossa reflexão dessa noite. Nós temos falado, desde o começo de janeiro, a respeito de liderança, de líderes. Nós estamos nos preparando para, em fevereiro, termos a eleição da nossa igreja. Na liderança da nossa igreja, teremos uma assembleia em fevereiro, no final de fevereiro, para isso. Então nós temos que entender biblicamente como que a Bíblia nos apresenta liderança para Deus, que é muito diferente de uma liderança para a empresa, ou uma liderança na universidade, esse tipo de coisa. E a gente tem que sempre olhar para a Bíblia, para que nós tenhamos o perfil ou a característica correta de um líder bíblico. Como que a Bíblia nos apresenta os líderes do povo de Deus? Essa é a questão de hoje que a gente precisa entender. Porque é muito interessante na Bíblia que ela não esconde as falhas, os desastres, as contradições dos homens e mulheres que Deus levantou como liderança na Bíblia. Ele simplesmente apresenta tudo e a gente descobre, através da leitura bíblica, que existem líderes bons e líderes maus. E até quando a Bíblia fala dos líderes bons, ainda assim, a Bíblia não esconde as suas falhas, não esconde os seus pecados e as consequências que os pecados deles tiveram. Então nós temos, por exemplo, Adão, Noé, nós temos os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, homens que foram fiéis, mas que cometeram pecados no meio do caminho, sofreram consequências por causa do seu pecado, pagaram um preço altíssimo por causa do seu erro, mas depois eles se arrependiam, voltavam para o caminho de Deus e continuavam firmes. E aí a gente fica perguntando, por que Deus não omitiu então seus defeitos e deixou para nós só a parte linda e bonita e de sucesso e de êxito e de acerto desses homens? Porque Deus quer que nós entendamos que nós somos humanos, somos falhos, e mesmo fiéis, e mesmo dedicados à obra do Senhor, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos ter dificuldades, mas se nos arrependermos, Ele nos perdoa e nos reencaminha no seu caminho, e nós seguimos adiante. Porque é assim, a igreja é formada por pessoas que são falhas, pessoas que são pecadoras. A Bíblia também tem um certo perfil de líderes que começaram bem com Deus, mas terminaram afastados de Deus. O exemplo mais evidente que nós temos na palavra é o Salomão, o rei Salomão, que começa muito bem, começa com muita sabedoria, mas apesar disso, ele termina os seus dias bem afastado do que Deus queria para a vida dele. Então é assim, temos os reis de Israel. Se você ler ali no Antigo Testamento, os reis de Israel, 1ª Reis, 2ª Reis, você vai ver muitos daqueles reis viveram mal, se afastaram de Deus, foram levantados como reis do povo de Deus e terminaram adorando outros deuses, desviando o povo. Foi muito complicado. E assim nós vamos ver na Bíblia que não existe perfeição. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso: nós não vamos encontrar pessoas perfeitas para liderar as nossas igrejas. Isso nunca vai acontecer. Serão pecadores, serão pessoas com dificuldades, pessoas com problemas, mas nós temos que olhar algumas características na palavra de Deus que são imprescindíveis na vida de alguém que vai liderar a igreja. Para nós fazermos isso hoje, semana passada nós falamos do José, e hoje nós vamos dar um pulo lá no final da Bíblia, em 3 João, a 3ª carta que João escreve, bem no finzinho da Bíblia. É um livro da Bíblia que tem um capítulo só. 3 João. Nós vamos aprender em 3 João. Você deixa aberto aí que a gente vai falar de vários versículos desse texto. Nós vamos entender qual é a diferença entre um líder fiel e um líder infiel. Essa carta foi escrita nesse sentido, para que nós entendêssemos que existem 2 tipos de líderes que estão na igreja e estão atuando na igreja. Uns são fiéis e alguns são infiéis.
No verso 1, a gente já vê aí em 3 João, ele começa assim, João escreve: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Só por essa abertura, a gente pode entender que Gaio é o líder fiel. Porque o apóstolo está dizendo que o ama, e ele diz assim: a quem eu amo na verdade. João amava Gaio, mas ele nos deixa muito claro que tem uma razão específica para esse amor. Porque ele diz assim, a quem eu amo na verdade. Ele não diz de verdade, a quem eu amo em verdade, mas a quem eu amo na verdade. E o que João quer dizer aqui? O que isso significa? Significa que Gaio era fiel ao Evangelho, que é a verdade. Então João amava ver o seu amigo, o seu líder, talvez até o seu filho na fé. E ele o amava de ver quanto ele era apegado aos ensinos dos apóstolos, ao ensino de Jesus. E aí João olha para esse homem e diz assim: como eu amo ele na verdade. Eu amo ele biblicamente porque eu vejo que ele é fiel. Ele é um líder de uma igreja e ele é fiel. Então esse é uma característica que um líder de igreja precisa ter. Ele demonstra sua fidelidade a Deus, permanecendo na palavra. E isso é visível. João diz ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então ele tinha o testemunho visível de que Gaio era um homem fiel. Era um homem apegado à Escritura. Se a gente dá um pulo aí para o versículo 3, o finzinho do versículo 3 diz assim, vamos ler o 3 inteiro e depois eu especifico o finzinho dele. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Gaio andava na verdade. Era nítido, as pessoas podiam ver que parte da sua maneira de ser, ou toda a sua maneira de ser, tinha com o fato dele andar na verdade. Era uma característica dele. As pessoas reconheciam ele por isso. Olha o verso 4 que João escreve: eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A alegria de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ele ouvia testemunho de pessoas que diziam assim: Gaio anda na verdade. Gaio vive uma vida cristã autêntica, verdadeira. Andar na verdade significa que ele não somente lia a Bíblia aos domingos para pregar no culto. Ele não lia a Bíblia somente para preparar as lições para dar para as crianças. Não, ele andava na verdade. A vida dele, o seu ministério, tudo que ele fazia era de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus regia a vida dele. Ele andava na verdade. Então João começa dizendo que esse homem é um homem dedicado à verdade, a ponto de andar na verdade. Ele não é um crente de banco. Ele não é um líder de fachada. E é muito interessante que, olha o verso 3 de novo. E a gente tem que voltar sempre nos mesmos, porque eles têm informações diferentes. O verso 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, então pessoas que foram até João, e pelo seu testemunho da tua verdade. Então as pessoas iam até João dizendo assim: João, Gaio é um homem de Deus. As pessoas reconheciam ele como um homem de Deus. Havia um testemunho vivo que ele era de Deus. E depois João vai dizer assim: eu fico alegre de ouvir que os meus filhos na fé, andam na verdade. A sua vida é pautada pela verdade. Aí depois João fala uma outra coisa muito interessante no verso 2. Olha o que ele diz no verso 2: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
Olha que coisa interessante. Quando ele começa dizendo aqui no começo do livro, do verso 2, faço votos por tua prosperidade e saúde, a gente podia traduzir isso num outro sentido, dizendo assim, eu tenho orado por você, pela sua vida, pela sua saúde. Porque essa é uma característica de quem lidera também, e agora a gente está falando um pouco do João, como apóstolo que liderava as pessoas. Ele se preocupava com as pessoas e orava por elas. Um líder, ele deixa isso muito claro, que ele ora por você, que ele cuida de você em oração. Às vezes ele nem está presente, mas ele fala assim, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. E aí acontece esse ponto interessante, em que ele diz que ele deseja que a saúde física de Gaio seja como sua saúde espiritual. Olha o que ele diz. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Do mesmo jeito, eu quero que a sua saúde física seja como é a sua saúde espiritual. Por que ele diz isso? Porque João reconhece em Gaio um homem maduro na fé, que tem um relacionamento profundo com Deus, que tem um relacionamento verdadeiro com a palavra de Deus, e as pessoas estão olhando para Gaio e reconhecendo isso em Gaio. Ele fala assim, então que a sua saúde física seja como a sua saúde espiritual. Será que a gente pode ouvir esse tipo de coisa de alguém? Talvez a gente possa ouvir o contrário, né? Que hoje todo mundo, ou muita gente gosta de ir na academia e ficar com a saúde perfeita e fazer uma super dieta, mas com a vida espiritual muito enfraquecida, muito distante do que Deus exige de nós. Então hoje, talvez, se alguém fosse escrever uma carta, ia dizer assim, faço votos que a sua saúde espiritual seja como a sua saúde física, porque você é todo bombadinho, mas espiritualmente você tem fracassado. Percebe que biblicamente é o contrário que importa. Eu não estou dizendo que você não tem que se cuidar, e a gente tem que se cuidar fisicamente, a nossa saúde, temos que cuidar. Mas o que conta mesmo é a saúde espiritual. Porque João dá essa referência, ele fala assim, olha, eu tenho orado pela sua saúde física, para que ela seja tão boa como é a sua saúde espiritual. Porque a sua saúde espiritual, eu tenho visto, eu tenho testemunhado, eu tenho ouvido de pessoas que você é um homem que anda com Deus. É muito interessante. Verso 3, de novo. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. O testemunho da tua verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Porque ele fala, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele está dizendo que o que Gaio prega, o que Gaio fala, o que Gaio orienta, aconselha, é tudo na verdade. A verdade para Gaio, a verdade de Gaio era a verdade de Deus. Ele não fazia diferença, não existia dois princípios, dois parâmetros. Eu tenho minha vida, que eu vivo de um certo jeito, e tenho minha vida com Deus, que aí eu vivo de outro jeito. Não, para Gaio era tudo a mesma coisa. A verdade era a verdade dele, e ele andava nessa verdade. E João vai reconhecendo tudo nisso. Ou seja, a doutrina de Gaio, o que Gaio estudava, entendia e aprendia, frutificava em um apego cada vez maior à palavra de Deus, e isso resultava num cristianismo verdadeiro, um cristianismo maduro. E aí a gente aprende com Gaio aqui o seguinte, que nós temos que ter essa sequência de coisas. Primeiro nós temos que crer verdadeiramente em Jesus, de verdade, nos apegarmos a isso de verdade. E aí nós temos que aprender a verdade de Deus e aplicar ela na nossa vida. E aí quando nós agirmos pela verdade que está em nós e que passa a ser nossa verdade. Todo crente deveria viver assim, quanto mais os líderes de uma igreja. Viver a verdade, estar na verdade, andar na verdade. E depois, é interessante que
que João vai falar de Gaio sobre o seu altruísmo, o fato de que o resultado dessa verdade na vida dele não resultava numa coisa para ele, mas resultava em serviço e favor para outros. Olha o que diz o verso, vamos ler os 5 e o 6. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Naquilo que praticas para com os irmãos. Gaio era um líder, então o ministério dele, o trabalho dele e os procedimentos dele tinham que ser fiéis à verdade de Deus, mas em relação às pessoas, porque o serviço de um líder na igreja é servir e não ser servido. A gente vive hoje uma realidade muito estranha no meio cristão, em que as pessoas querem ser líderes para serem servidas. E João está dizendo que ele reconhece a maravilhosa vida e ministério de Gaio pelo fato dele ser fiel naquilo que ele pratica com os irmãos. Aí ele continua: e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Ele faz para qualquer pessoa. Ele não faz de qualquer jeito, e ele não seleciona pessoas para servir. Ele serve até mesmo quando são estrangeiros. Verso 6: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus. Então as pessoas que estavam sendo servidas pelo ministério de Gaio, eles deram testemunho perante a igreja do amor que Gaio tinha por eles. É muito interessante isso. Ele agia pelo princípio bíblico da hospitalidade. Nós vamos encontrar isso em 2 João capítulo 1, que tem lá, a gente não precisa ir lá agora, mas se você quiser ir, tem as características do líder, que Deus dá ali muito bem específico. Nós vamos falar sobre isso em outra semana. Mas um daqueles aspectos de um líder é que ele seja hospitaleiro. E ser hospitaleiro é aquela pessoa que recebe os outros em casa. E Gaio tinha essa característica com as pessoas. E aí João, no verso 6 aí, ele dá um incentivo para que Gaio permaneça em obediência à palavra de Deus, em ser hospitaleiro. No verso 11: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. João está dizendo assim: Gaio, você tem feito tudo bem, você tem sido fiel, então fica firme na fidelidade. Não se preocupe com resultados, com elogios, não se preocupe com isso. Permaneça na fidelidade, faz aquilo que você tem feito. Você tem sido fiel no seu ministério, em atender as pessoas, inclusive os estrangeiros. E aí o João vai encorajando ele a permanecer na fidelidade, para que ele não desanimasse, porque certamente é muito difícil um líder permanecer o tempo todo animado. Isso é muito difícil pela falta de apoio, pela falta de incentivo, ou pelas críticas, ou pelas dificuldades, ou pelas oposições. Então, muita gente às vezes pode enveredar por um caminho de vingança, um caminho de tristeza a ponto de se recolher e deixar de fazer o bem. Então, João diz assim, fica firme. E aí ele diz assim, não imites o que é mal. Fica no bem. E o líder precisa desse encorajamento. O líder autêntico de Deus serve ao próximo. Mesmo que esse próximo não seja alguém que vai dar evidência à sua ajuda, mesmo que esse próximo seja um anônimo ou seja um estrangeiro, isso não faz diferença para o verdadeiro líder de Deus. E Gaio, a gente pode observar que essa atitude de Gaio servia como combustível para a igreja. Porque lá no verso 6 a gente leu: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. As pessoas iam nas outras igrejas e diziam assim, olha, existe um líder chamado Gaio, esse Gaio ele é fiel e é muito importante isso para nós, a igreja. E aí isso mantinha a igreja bem fiel, bem fortalecida, por causa do Gaio, da maneira como ele agia. Um líder, para estar encaixado no parâmetro bíblico, na forma bíblica de ser, ele se torna um cooperador da verdade e um servo de Cristo, servindo as pessoas. Não existe essa de
eu sou o líder e eu faço do meu jeito e é assim. Esse não é líder. Isso aí você pode jogar na lata do lixo porque ele não serve. O líder é a serviço da igreja, a serviço das pessoas, para a glória de Deus. Lembra? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Liderar na igreja é para a glória de Deus. Liderar na igreja é em favor das pessoas. Não há nenhum prestígio, e eu fico muito impressionado com pessoas que precisam de liderança na sua vida e encontram na igreja essa oportunidade e aí fazem disso o seu carro-chefe da sua vida. Não é servir a Deus e não é servir os outros. É o fato de ser chamado líder. Essa pessoa é doente. Espiritualmente doente, talvez mentalmente doente. Porque ele se realiza em algo que não faz sentido você buscar algum tipo de expressão. É na igreja que o mundo chama de loucura. É em servir que todo mundo diz que é loucura. Servir a terceiros que você nem conhece, que não tem relação consanguínea com você. Todo mundo diz, é loucura você servir desconhecidos. E ser líder na igreja é servir as pessoas, independente de quem sejam. E Gaio não era essa pessoa. Ele era um líder que servia e ele era reconhecido por isso. E aí João fala assim, você é um homem de Deus, você é um líder fiel. Mas é interessante que também João vai tratar do oposto disso, do líder infiel. Ele tem um trechinho dessa carta em que ele muda e ele começa a falar de uma pessoa chamada Diótrefes, que era um líder orgulhoso, maligno. E nós podemos identificar em Diótrefes o líder mau. O líder que está na igreja, está atuando, está trabalhando, mas é do mal. Porque existe isso. Olha o que diz o verso 9 de 3 João. Escrevi alguma coisa à igreja. João está escrevendo, contando isso para Gaio. Gaio, eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Como é que é? Diótrefes, que gosta de exercer a primazia. Diótrefes era líder de uma igreja, e ele gostava de ser o centro das atenções. Ele tinha que ser o número 1 na igreja. Ele rejeita a orientação do apóstolo João, que andou com Jesus, um homem claramente de Deus. Ele, por causa do seu desejo, da sua arrogância de liderança, ele recusa a ajuda que Deus proporcionou para ele através do apóstolo João, e ele rejeita. Ele não nos dá acolhida. Ele impedia o apóstolo de orientar a igreja. Ele não permitiu a leitura dessa carta que o apóstolo João disse que ele escreveu. Ele não permitiu a leitura dessa carta e nem acolheu os irmãos que foram levar a carta. Porque ele dizia, aqui é minha igreja, aqui mando eu, aqui é do meu jeito. Já ouviu isso? Já ouviu, né? Aqui é do meu jeito. Diótrefes não era um homem de Deus. O orgulho dele, o sentimento de posse, aquela sede por poder levou ele a se opor ao ministério de João de maneira grosseira, não recebendo as cartas, não recebendo a orientação, não recebendo os emissários que João mandava para orientar as igrejas. Ele não recebe, ele não quer. Ele não queria que outra pessoa viesse e tomasse o púlpito dele para falar à igreja, porque ele era o cara. Como que alguém vai vir falar? Vai que fala coisas mais importantes que eu. Não, aqui quem manda sou eu. Ele era esse tipo de líder. A maldade dele era tão grande que levou ele a agir contra Deus, até em perseguição aos irmãos da própria igreja que ele dirigia, de tanto que ele queria liderar.
E ele estava na igreja, é interessante isso, né? Olha o que diz o verso 10. João diz, por isso, por causa de Diótrefes e dessa maneira dele, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele falava mal dos irmãos. Ele não só não era hospitaleiro, ele não era só um sujeito que não cumpria a palavra de Deus, mas ele ainda falava mal. Olha o que João fala, por isso se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E ele não para aí, ele continua, olha o que ele diz, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ele não recebia os emissários, nem ele pessoalmente, vem aqui, fica comigo. Ele não deixa que ninguém receba os emissários, e se alguém fizer, ele expulsa da igreja. Ele virou um monstro naquela igreja. E João está dizendo, se eu for aí, eu vou falar na cara dele essas coisas. Porque ele precisa ser lembrado que ele é um tipo de líder que não serve. E a gente precisa ter coragem para essas coisas. E João era um homem de Deus. E ele diz assim, se eu for aí, eu vou chamar esse Diótrefes e vou falar na cara dele o que ele precisa ouvir. E quando a gente fala de liderança da igreja, a gente precisa agir com amor, com capacidade, com inteligência, com dedicação, com piedade, mas também com verdade. Se houver problema, chama e fala. Graças a Deus eu não tenho dificuldade com isso. E aí a gente fala. Que é uma oportunidade ou para a pessoa se arrepender, ou é uma oportunidade para ela de fato se revelar e ser substituída. Porque não serve. Esse tipo de gente não serve. Diótrefes era vaidoso, egocêntrico, um falso líder, e as suas atitudes demonstravam isso que ele era. E João está dizendo, ele é do mal. Ele não tinha uma vida dedicada a Deus, ele não tinha amor pelos irmãos. Verso 11, que a gente já leu um pedacinho, vamos ler de novo. Quando João está falando com Gaio, e ele diz, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Claramente ele está se referindo a Diótrefes. Ele está dizendo, Gaio, não seja como aquele sujeito lá, que pratica o mal. Gaio, não se renda a esse tipo de ministério, a esse tipo de trabalho. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Porque o desejo de liderança que aquele homem tinha transformou a sua vida completamente, e ele, na sua arrogância, terminou fazendo acusações e difamação dos irmãos, e no fim ele perseguia as pessoas, porque quem discordava dele, ele expulsava. Características de um falso líder. E é muito interessante a gente entender isso, porque nesse caso de Diótrefes, fica muito claro que ele não era nem convertido. Ele não era um cristão. As práticas dele demonstravam que ele não era uma pessoa de Deus. Olha o que nós temos aí em 1 João, falta só umas páginas aí, capítulo 4. Porque João vem construindo as suas cartas e vai deixando para nós o entendimento dessas coisas. E se você volta lá em 1 João capítulo 4, olha o que diz o verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Vamos ler de novo? Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pastor, o senhor está sendo muito bravo. Eu estou lendo o texto da Bíblia.
É a Bíblia que chama essas pessoas de mentirosas. Eu amo a Deus, mas não posso nem olhar na cara do Rafa, porque não vou muito com a cara dele. Essa pessoa é um mentiroso quando diz que ama a Deus. Não ama a Deus. É um mentiroso. E o texto continua. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que Diótrefes está fazendo, com palavras maliciosas contra os irmãos, perseguindo a igreja, expulsando as pessoas, impedindo as pessoas de receber os emissários da palavra de Deus, é não amar as pessoas. E aí ele deve ir, ou devia ter ido na frente da igreja dele, e ele dizia que amava a Deus. E o que João está dizendo, e que provavelmente ele vai, o que ele disse lá no verso 7, que ele vai lá falar na cara do Diótrefes, ele vai lembrar ele dessas coisas. Alguém que não ama os irmãos, não ama a Deus. E se você vai lá na frente da igreja, e tem dirigido a igreja, e tem dirigido um ministério, e tem dirigido qualquer departamento da igreja, dizendo que ama a Deus, você é um mentiroso. Você não devia estar nesse lugar, porque você é um mentiroso. E mentiroso não tem lugar na casa de Deus, ainda mais para liderar nada. Não pode ter, não está certo. A gente não pode dizer que todo líder que erra não é convertido. As pessoas erram. Mas quando não tem nenhuma faísca de arrependimento, quando não existe nenhum tipo de sentimento de quebrantamento, você nunca vê na pessoa isso. Ela segue naquele passo, naquela maldade, naquela arrogância, naquele orgulho, e vai pisando, e vai machucando, e vai ferindo. Essa pessoa não é convertida. Porque o convertido, mesmo que ele erre, o Espírito Santo fala com ele, traz quebrantamento, e ele pede perdão e ele muda. Isso é um crente. Então o que João está mostrando para nós aqui é um homem inconverso, liderando uma igreja. E é muito triste a gente ver que é possível a existência de líderes ímpios na igreja do Senhor. E existe. Por isso que nós temos que orar a Deus para que a gente não cometa esse tipo de erro, de levantar filhos de Satanás para guiar o corpo de Cristo. A gente não pode fazer isso. Nós temos que orar, nós temos que nos posicionar, nos colocar diante de Deus, e com a autoridade do Espírito Santo, nós nos apresentarmos à liderança da igreja, nós nos apresentarmos para ser líder, na certeza de que somos filhos de Deus e que servimos ao Senhor. Como no caso da nossa igreja, em que cada pessoa faz uma autoindicação. Se você nas eleições for fazer uma autoindicação, faça na convicção de que você pertence a Deus, que você é filho de Deus, que você é fiel, e que você vai servir a Deus servindo as pessoas, e que no final do seu mandato Deus foi glorificado. Porque esse é o caminho, não tem outro caminho. Algumas pessoas estão no meio da igreja para se tornarem líderes. Pessoas frustradas nas suas vidas, que não têm nada nas suas vidas, não são nada nas suas vidas. E querem usar a igreja como como se diz, um step, como uma escadinha, como um palanque, para exercer algum tipo de autoridade sobre as pessoas, para mandar nas pessoas, para controlar e manipular as pessoas. E para isso, essas pessoas usam de hipocrisia, usam de astúcia, de manipulação e falsa aparência de piedade. E vem para a igreja aquela maior carinha de santinho, e é uma serpente por dentro. E quando ganha a tal da eleição e se torna líder da igreja, se torna diabólico na vida das pessoas. Nós temos que cuidar, nós temos que tomar cuidado com isso. Essas pessoas só querem ser líderes para satisfazer o seu ego, a sua fome e sede de poder. São pessoas medíocres, pessoas fracas, ridículas, que usam a igreja do Senhor Jesus para ter evidência em algum lugar. Mas graças a Deus, que Deus levanta pessoas também com fidelidade, com amor, compromisso com Deus.
Pessoas que não são perfeitas, pessoas que pecam, que erram, que têm as suas dificuldades, mas que permitem que o Espírito Santo haja nas suas vidas, para que elas possam corrigir os seus caminhos. Pessoas que têm vida de oração, têm vida de leitura da palavra, pessoas que têm amor à comunhão da igreja. Graças a Deus que existem esses crentes que se parecem com Jesus. E esses é que devem ser os líderes das nossas igrejas. A gente precisa fazer isso. O trabalho da escolha dos líderes para a igreja deve seguir unicamente as regras da palavra de Deus. Os princípios, as ordens, os mandamentos de Deus é que devem direcionar uma igreja na escolha dos seus líderes e na candidatura de pessoas à liderança. Daqui uns dias essas mensagens estarão no YouTube, você volta lá. Se você vai se candidatar a alguma coisa, volta lá. E aí você pega as características e começa a orar a Deus. Deus, me falta essa. Deus, eu quero ter, Senhor, em nome de Jesus. Deus é bom, gente. E se nós somos verdadeiramente cristãos, Deus ouve. A palavra diz que se você pedir sabedoria, Deus dá com abundância. Se você é verdadeiramente cristão, faça isso. Vai procurar a palavra de Deus, estabeleça o seu padrão. Como é que você está? Eu preciso melhorar um pouco, mas eu quero me candidatar, eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero servir. E eu quero fazer isso com sinceridade. E que Deus me ajude, e que Deus me capacite. Mas é em Deus, em Deus. O trabalho da liderança na igreja, ele é um trabalho espiritual. Pastor, mas nem todo. Nós temos o Tiago aqui que é tesoureiro, ele mexe com dinheiro. Irmãos, ele mexe com dinheiro, mas o trabalho da tesouraria de uma igreja é espiritual. É espiritual. E os resultados de todo o trabalho, de todos os ministérios de uma igreja, é um resultado espiritual. Lembra que nós falamos qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. O fim principal de todos os ministérios na igreja e de todo o trabalho de uma liderança na igreja, o fim deles é que levar a igreja toda a glorificar a Deus. Então não importa se é no dinheiro, se é na pregação, se é no ensino da IBD, se é com as crianças ou fazendo o cafezinho na quarta-feira à noite. Todo ministério deve conduzir a igreja a glorificar a Deus. Esse é o trabalho. É o único resultado. É o único resultado que vale qualquer coisa em ser líder numa igreja. É que as pessoas sejam edificadas, transformadas e glorifiquem a Deus. A gente tem que orar para que Deus nos capacite para isso, que a escolha de lideranças na nossa igreja, especificamente na IBSU, seja de Deus, e que a gente obtenha resultados em glorificação a Deus, e que a gente, em nome de Jesus, não incorra no erro de levantar pessoas egoístas, mentirosas, falsos crentes, que queiram só aparecer. E que Deus nos dê a coragem de fazer como João diz no verso 10. Se eu for aí, vou falar na cara do Diótrefes. E que Deus nos faça viver esta realidade em nossas vidas. Para que a gente possa viver assim. Tem um texto em 2 Timóteo. Eu queria que você abrisse lá. Capítulo 2. Que nos dá uma orientação muito importante. Paulo orientando Timóteo, pastor de uma igreja, filho na fé de Paulo. Olha como Paulo diz, como deve ser gasto o tempo de Timóteo como líder. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir aos outros. Qual deve ser o trabalho de Timóteo? Descobrir homens e mulheres, jovens, adolescentes, que são fiéis e idôneos, capacitá-los e treiná-los, para que eles exerçam seu ministério e refaçam essa análise com outros
E assim a palavra de Deus vai trabalhando na edificação, no treinamento e na capacitação de líderes. Mas eu queria que você prestasse bem atenção a isso. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. O que Paulo está dizendo é assim: Timóteo, não perca tempo com quem está só na farra. Timóteo, não perca tempo com pessoas que não têm nenhum compromisso. Timóteo, não fique instruindo e ajudando, ensinando e treinando pessoas que não são fiéis. Pessoas que não são idôneas. Fiéis à palavra de Deus, fiéis aos mandamentos de Cristo, fiéis no sustento da obra. Essa igreja não terá líderes que não são fiéis no sustento da obra e na palavra de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Eu não gosto muito de ler a Bíblia, mas eu quero liderar. Como assim? Se o parâmetro para liderar é a Bíblia, é a palavra de Deus, é comunhão fiel com Deus, como você quer liderar se você não tem esse apego? E não é reconhecido por ninguém que tenha. Não pode. E não será, em nome de Jesus, não será. Homens fiéis e idôneos são os que devem ser preparados, treinados, capacitados e colocados na liderança da igreja. Pastor, mas é muito bonzinho, é muito legalzinho, é muito competente. Fiéis a Deus, a comunhão da igreja, fiéis no sustento da obra, fiéis e idôneos. Pessoas que têm na sua vida o reconhecimento de terceiros, que é uma vida segundo Deus. É alguém que, como João falou de Gaio, que anda na verdade. Pessoas cujo testemunho de fora é assim: aquele moço, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente é de verdade diferente, é um crente de verdade. Se as pessoas não têm esse tipo de testemunho dos outros a seu respeito, essas pessoas não podem ser líderes de igreja. Não estão prontos, não podem. Porque quando você é líder de uma igreja, você está levando o nome de Cristo adiante. Você é alguém que vai levar pessoas que vão te seguir, em te olhar, em te acompanhar, em aprender de você. Essas pessoas têm que ser conduzidas à glória de Deus. E eles olham para você e falam assim: mas você não tem nenhum compromisso. Então não pode ser. E se o resultado da liderança na igreja é a glorificação de Deus, a edificação das pessoas para a glorificação de Deus, como que alguém vai ser líder da igreja se ele não segue a Deus, se ele não é fiel a Deus, se a sua vida não é idônea para isso? Não pode ser. Pastor, mas então quem vai ser? Pecadores, problemáticos, com dificuldades, mas que de fato sejam salvos por Jesus Cristo e que estejam dispostos a crescer, a aprender, para servir a Deus e as pessoas na igreja. É isso que eu estou lembrando agora, Mateus capítulo 28, a gente encerra com isso. Olha o que diz esse texto tão conhecido nosso, versículo 19 de Mateus 28. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aquela instrução que Paulo dá para Timóteo, para homens fiéis e idôneos, é isso aqui. Nós temos que pregar o Evangelho, e as pessoas que evidentemente dão testemunho de vida transformada, nós devemos ensiná-los a guardar todas as coisas. Guardar é aprender e viver. Guardar não é decorar versículo. Guardar é aprender e aplicar na própria vida e até ensinar outros a respeito disso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
O líder é alguém que tenha sido ensinado, que tenha guardado todas as coisas que Jesus ensinou. O líder tem que dar prova evidente e pública de que é alguém transformado por Deus. Senão não pode ser líder. Está no lugar errado. Se for líder e não tem essas evidências bíblicas de liderança, está no lugar errado. E é por isso que a igreja sofre. Porque pode ser que seja só um crente fraco, mas pode ser que seja um inconverso, liderando o corpo de Cristo. E em vez de levar para a glória de Deus, ele destrói a fé das pessoas. E nós não podemos permitir isso. Em nome de Jesus, nós não podemos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, mais uma vez neste domingo, ó Pai, e te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja preparando a nossa igreja para esse tempo de oração e preparo dos nossos corações para a escolha de uma liderança. Porque Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dizer que queremos servir ao Senhor, glorificar o teu nome, levantando líderes que sejam fiéis e idôneos. Pai, pessoas que sejam boas como Gaio na ministração da palavra, no cuidado dos outros. Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo. E que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus, que seja assim em toda a igreja do Senhor, em toda a terra. Que as igrejas tenham o discernimento de levantar líderes que sejam homens de Deus, segundo a tua palavra. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Guarda, Senhor, os nossos corações. Acrescenta fé, ó Deus, aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos dá confiança e certeza de que o Senhor é conosco. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, e o poder e as consolações do Espírito Santo, seja sobre a vida desta igreja, sobre a vida da igreja do Senhor Jesus em todo lugar, desde agora e até a volta de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém, irmãos.